E o projeto, cara, eu já fiz tanta novela desse projeto antifacção. Eu já contei tanta história, eu usei, agora eu estou usando até as metáforas futebolísticas para tratar desse projeto do PL antifacção, que é rapidamente o seguinte: o governo achou que jogaria em casa, que ia jogar no seu próprio estádio e era o dono da bola. Então o governo jogaria em casa. Aí quando chegou no estádio tomou um susto, não era? Tinham tomado dele o estádio, levaram para outro campo, era o campo do adversário. O juiz, que é o Hugo Mota, né? O árbitro, tinha dado a bola pro adversário, a bola que era do governo. Foi tomada e dada pro adversário. Aí o adversário inicia uma blitz, sabe, um ataque, tenta surpreender, atacando mesmo, massivamente, a defesa governista. Ronda, tenta, chuta 1, 2, 3, 4 vezes, uma espécie de blitz, não consegue fazer o gol. Aí o governo consegue se rearmar, embora não consiga reaver a bola, mas empurra o time adversário, a oposição no caso, para o próprio campo de defesa. Então a oposição, neste momento, continua com a bola. Certo? A bola continua com a oposição, o capitão é Derrite, certo? O beneficiário, né, o dono da SAF da oposição é Tarcísio de Freitas, é uma figura oculta, mas a oposição mantém a bola no seu próprio campo, acuado, o governo pressiona em busca de uma brecha para tentar reaver a bola. Nesse momento, a bola continua com a oposição, certo? Mas longe do gol adversário, mais próximo do seu gol. Não livre de fazer um gol contra. Essa é a circunstância do jogo. Mas nós temos mais informações no mundo real com ele, Márcio Rocha. E aí, Márcio Rocha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, escreveu no X que amanhã vai pautar, que amanhã vai votar e vai ser assim. Mas também na semana passada a conversa era a mesma. E aí, Márcio Rocha, o que você nos conta? Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está na expectativa, e uma expectativa alta, né, em relação à votação desse projeto de antifacção, que agora, né, depois dessa confusão toda que você falou, Andreasa, é batizado de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Como vocês já falaram aí, o presidente da Câmara, Hugo Mota, usou as redes sociais para confirmar que o texto vai ser mesmo votado nesta terça-feira. Nessa mensagem na internet, ele escreveu o seguinte, que a segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional, e que esse projeto é a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento ao crime organizado. Segundo o Hugo Mota, esse projeto, né, a gente, entre várias medidas, entre várias propostas, ele aumenta as penas para integrantes de facções, além de dificultar o retorno desses integrantes às ruas, e também cria e integra bancos nacionais e estaduais de dados sobre as organizações criminosas. Mesmo assim, ainda não se chegou a esse consenso desde que o primeiro texto do deputado Guilherme Derrite foi apresentado, né? A gente lembra que o texto inicial foi apresentado pelo governo, pelo Palácio do Planalto, mas já foi modificado pelo relator, que é Guilherme Derrite, lembrando que ele é secretário de Segurança licenciado do Estado de São Paulo. Ele já apresentou 4 textos diferentes e a gente conversa dentro do Congresso Nacional que a chance de aparecer um 5º texto não é descartada, pode ser apresentado ainda nessa semana, antes dessa votação de terça-feira, para ser votado nessa sessão de terça. E lembrando também que o Hugo Mota já tinha falado que esse projeto vai ser a única proposta que vai ser analisada no plenário nessa semana. Mota cancelou, inclusive, a tradicional reunião de líderes para que toda a Câmara fique concentrada nesse texto. Mesmo assim, os governadores foram, na semana passada, lá no Congresso Nacional, pedir que a votação fosse adiada em pelo menos 30 dias para que esse texto fosse debatido antes de ser votado. Para os governadores, que inclusive os governadores que integram o chamado Consórcio da Paz, esse texto deveria ser discutido além dentro da Câmara com Ministério Público e Supremo Tribunal Federal, além do Senado, para garantir a votação do que for aprovado na Câmara lá no Senado, né, que ele vai ser aprovado na Câmara e encaminhado para o Senado. Além disso, também pediu que especialistas em segurança pública fossem ouvidos antes de ser levado para o plenário. Lembrando que na semana passada também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros que já comandaram governos estaduais justamente para discutir esse assunto. E nessa reunião, o presidente Lula já tinha pedido, né, que o governo, né, a base governista, trabalhasse
se empenhasse para aprovar não o texto de derrite, mas a proposta original que foi encaminhada pelo Palácio do Planalto. Também pediu um empenho para que a PEC, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, também fosse aprovada. E também o texto do devedor contumaz, que já foi aprovado no Senado Federal, que espera votação na Câmara. Segundo, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse texto é essencial para o combate justamente do crime organizado, mas está parado lá dentro do Congresso Nacional. E aí, lembrando que o Planalto segue preocupado com as mudanças de Guilherme Derrite, né, que segundo o governo deixou pontos considerados importantes de fora, e ele citou 3 deles. Primeiro, a mudança no conceito de um novo tipo penal que foi criado pelo governo quando enviou essa proposta para o Congresso, justamente para punir as facções criminosas. Também a retirada da regra que permitia a apreensão de bens de facções já no início da investigação, que agora, pelo texto de Derrite, só seriam tomados depois do trânsito em julgado. O governo considera fundamental essa proposta, essa parte da proposta, justamente para asfixiar financeiramente o crime organizado, e também a perda de recursos da Polícia Federal, que, segundo o governo, isso está previsto no texto, e aí acabaria atrapalhando as investigações, as operações relacionadas ao combate ao crime organizado, e que o governo acha isso muito ruim, justamente para a proposta ser aprovada na Câmara dos Deputados. Então, a situação de momento é que as reuniões continuam, a busca por um consenso continua, mas, por enquanto, a gente tem 4 textos, 4 versões do texto, mesmo com o recuo de Derrite em vários pontos, o governo ainda continua insatisfeito e trabalhando para ver se consegue aí retomar o texto original, pessoal. É isso aí, a luta é essa. O governo tenta reaver a bola, pressiona, Derrite, pressiona a oposição, e tem um fato novo que está bastante claro para mim, chama a atenção de você que nos escuta. Há uma campanha estimulada pelo governo, em função especialmente da brecha que Derrite deu ao se encontrar com Eduardo Cunha, e há registros fotográficos disso. Eduardo Cunha, um algoz histórico do lulopetista, ao fazer isso, o Derrite abriu uma brecha. E essa é uma brecha, pode ser maior ou menor, pode ser viável o que o governo quer ou não, mas é a brecha que o governo opera para tentar destituir Derrite. Antes não havia essa possibilidade, não havia brecha. Agora houve uma brecha, e você percebe claramente que o governo, não diretamente, mas que há agentes trabalhando por minar Derrite e tentar destituí-lo. Destituir Derrite seria botar a bola no meio campo de novo, começar um novo jogo, talvez uma chance do governo reaver a propriedade do texto. Nesse momento o governo perdeu. Nesse momento o governo trabalha para que o texto não seja uma vitória de Tarcísio de Freitas, admitindo a derrota. É assim que o jogo é jogado até agora. Mas Derrite deu, a gente falava sobre isso, Michele Trombelli, a oposição deu uma brecha. Então, mas por que o Hugo Motta faria algo que o enfraquece? Porque se ele admitir isso e tirar o Derrite da jogada, ele está admitindo um próprio fracasso. Por que ele faria isso? Sim. Então, nesse caso, isso só aconteceria se o Derrite perdesse as condições políticas. Eu acho que isso ainda não aconteceu. Mas quais são as condições políticas? Aquela de se vender como interlocutor de todos. E o governo está dizendo, como é que esse cara vai ser meu interlocutor, doravante, se ele está tirando foto com o nosso inimigo, com Eduardo Cunha, que foi o líder do impeachment de Dilma? É isso que o governo está tentando encaixar. Você tem toda a razão. Hugo Motta, para fazer isso, é uma medida extrema, porque já é fraco. Se ele tira o seu relator, se enfraquece ainda mais. Mas o governo está farejando o sanguinho na água. Valeu, Márcio Rocha. E eu não quero nem saber, viu, quem que vai fazer esse gol. Eu só quero que meu time ganhe, e eu posso te garantir que é o mesmo que o seu, é o mesmo do nosso ouvinte, que não é o mesmo time do crime organizado. E a gente espera que tudo isso se resolva da melhor maneira pra gente e não pra eles, né?